Como eu já disse antes, ser programador é muito mais do que digitar linhas de código. Uma pessoa sênior sabe valorizar a organização do código, dos projetos e também do ecossistema em que trabalha. Nesse vídeo eu vou te mostrar uma das melhores maneiras de organizar o seu código dentro do Git. Uma metodologia que eu mesmo criei e utilizo há mais de um ano e tem dado super certo. Vou mostrar tudo isso na minha tela. Vambora, chega mais! Fala aí pessoal desenvolvedora, beleza? Aqui é o Gus quem fala, bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre organização mais uma vez. Eu gosto desses conceitos, desses princípios de produtividade, de organização, de foco, porque eu já trabalhei em muitos projetos organizados durante a minha carreira e eu sei a dor de cabeça que o médio e longo prazo de um projeto desorganizado pode causar. Quando eu digo organização, eu não quero dizer que você tem que pensar em todos os frameworks possíveis que você possa utilizar e que você vai precisar utilizar, até porque muitas das vezes quando a gente começa um projeto novo, com um produto novo, a gente não sabe muito assim 100% para onde que ele vai. Só que tem algumas coisas que a gente pode fazer para deixar organizado o nosso código, nossos commits e utilizar até mesmo o Git, o GitHub, né, como uma documentação. Então, princípios como fazer uma boa nomenclatura de branches, criar templates para pull requests, não deixar só simplesmente alguma coisa escrita lá, mas entregar um contexto para a pessoa, um checklist dentro da pull request para facilitar a revisão dos outros e também formas de jogar o código em produção ou em outros ambientes para ser testado e tudo mais. Nesse vídeo eu vou falar tudo sobre o que eu estou fazendo na empresa que eu trabalho atualmente e que tem dado muito certo. Eu comecei essa metodologia há mais de um ano, depois de sofrer anos, aí mais de 10 anos de trabalho e não ter uma metodologia útil realmente. Nessa eu foquei desde o começo do projeto, desde a parte de você criar uma branch até você fazer um pacote de release e tudo assim, bem organizado e é muito fácil de eu me encontrar, seja onde eu quiser ir. Só que antes de começar, eu quero que você me ajude numa coisa, eu quero que você se inscreva no canal, eu quero que você clique no botão de like e interaja com os botões do YouTube, porque eu tenho trazido conteúdos aqui pra você, pro seu crescimento, coisas que eu já passei e que eu quero entregar pra você para que você não passe também por todos esses percalços aí no meio do caminho. E só mais um recadinho, eu tô criando um projeto open source chamado Tom Labs, vai ser primariamente uma biblioteca de UI em React, então pode ser muito útil para você. Eu vou deixar o link aqui na inscrição para você colocar o seu e-mail, não se preocupa, não tem spam, você pode se desinscrever quando você quiser, a partir do momento que você receber os e-mails, beleza? Me ajuda também se inscrevendo nessa lista, vai ser muito legal a gente conseguir subir mais um projeto open source, eu tenho certeza que vai poder ajudar você em futuros projetos aí que você for criar. Agora vamos pro vídeo de fato, que é o que interessa. Eu vou seguir esse artigo aqui que eu escrevi dentro do Tab News, acho que foi o primeiro artigo que eu escrevi lá e eu vou seguir o passo a passo nele, tá? Tá muito parecido com o que eu vou falar aqui no vídeo, eu vou acrescentar só mais algumas coisas aqui no vídeo pra ficar mais legal. Mas a primeira coisa que a gente tem que pensar é o nome da branch. Então, tipo assim, não é legal quando você cria nome de branch com alguma coisa que não tem nada a ver com a tarefa que você tá fazendo. Sei lá, branch 1, branch 2, ou alguma coisa tipo piadinha e tudo mais, porque isso pode prejudicar a pessoa que tá trabalhando com você. Vai ficar difícil ela entender aonde que tá aquele código que você tá trabalhando, entendeu? A primeira coisa que eu fiz aqui foi criar um padrão de ID da sua tarefa barra super resumo da feature. Então o que é isso? Normalmente a gente usa alguns softwares que ajudam a gente a organizar nossas tarefas e tem vários tipos de metodologias, pode ser ágil e tudo mais. E alguns de exemplos desses softwares podem ser o Jira, o Trello, o Asana ou qualquer outro. Normalmente as empresas utilizam bastante o Jira, né, aquela Atlassian, mas sempre tem algum tipo de ID ali, alguma coisa que você pode utilizar no seu ticket. Aqui no caso, eu estou fazendo um exemplo como se fosse utilizando o Jira. Então o Jira, ele sempre gera um ID de acordo com o nosso projeto, né? No caso aqui eu coloquei TL, que seria o Tom Labs, e aí o número 100. Então aqui vai ficar, quando eu criar uma branch, eu vou dar o nome de git checkout -b, e aí eu vou colocar aqui TL 100 barra, e um super resumo mesmo, tipo create post API. É um super mega resumo do que você está fazendo. Tá? Para também não ficar um nome super grande e ficar difícil de digitar, da pessoa conseguir também entrar na sua branch e tudo mais. E se você não sabe como é que funcionam esses comandos do Git, como criar uma branch, como executar outros comandos, eu tenho um vídeo muito legal onde eu explico os 10 principais comandos do Git, assim, que toda empresa, toda pessoa que trabalha com Git ou que trabalha em algum projeto de tecnologia, de programação, utiliza. Eu vou deixar o vídeo bem aqui no card para você assistir. Logo depois desse aqui vai ser muito bom, você vai aprender bastante coisa na prática ali, tá? Mas continuando, quando você faz isso, inclusive, de colocar o ID da tarefa antes, assim, no nome da sua branch, pelo menos no Jira, né, ele tem uma integração que você pode colocar. Então, quando você abre a sua tarefa lá no Jira, ele aparece desse jeito aqui, ó. Por exemplo, um commit relacionado à sua branch, uma pull request, porque toda a sua branch vai estar atrelada com o número do card. Então ele já sabe se você tem commits feitos, se você tem pull requests abertas, quantos builds o GitHub Action rodou. Então assim, é bem legal mesmo para deixar organizado, né, o seu projeto, as suas tarefas, e as pessoas conseguirem também se encontrar mais fácil caso você precise de ajuda de algum outro programador ou enfim, qualquer outra pessoa que vá ali trabalhar com você. Então eu abri aqui
o projeto que eu tô mexendo na Blast Raids, e basicamente você vê aqui, eu coloquei a lista de brands, eu tenho um sério problema de esquecer de apagar brands locais, então eu tenho 1 milhão de brands abertas aqui. Mas você vê que todas elas têm, tipo, o número do ticket e um mega resumo. Então, por exemplo, BR301, Sentry as a Monitor Tool. Então, eu tô colocando o Sentry como uma ferramenta de monitoramento. BR1345, incidentes com GraphQL. Foi quando eu alterei do SWR para o GraphQL a uma página X do sistema. E assim vai, entendeu? Todo ticket tem um ID antes e um super mega resumo do que é. Aí qualquer pessoa consegue facilmente encontrar e você consegue facilmente mandar para essa pessoa também. Vamos aqui para o segundo passo, que depois de a gente criar uma branch, a gente precisa também organizar os nossos commits. Não adianta também você criar uma branch com um nome bonito e você escrever qualquer coisa dentro dos commits, né? É muito importante que a gente organize os commits, se possível, organizar por arquivos. Eu sei que nem sempre dá, mas organizar por blocos, entendeu? Não jogar uma penca de arquivo de uma vez ali. Mas assim, é interessante a gente utilizar alguns padrões também. E esse aqui, o que eu mais gosto, que é o padrão de commits que o Angular criou, né? O Angular Conventional Commits. Que basicamente são 8 tipos aqui, né? Fit, Fix, Docs, Style, Refactor, Perf, Test, Chore. Você pode criar mais caso precise, mas esses caras aqui conseguem cobrir bem. Então, rapidamente, Feature é um novo recurso da aplicação. Não precisa ser algo grande, mas algo novo que está interno que vai afetar diretamente o usuário final. Um commit com prefixo fix são correções de bugs, alguma coisa que você arrumou, alguma coisa que deu errado, algum problema, você está ali, ó, vou dar um fix aqui e vou colocar o texto do commit. Docs é para alteração relacionada à documentação, obviamente. Seja de qualquer tipo. Style é quando você simplesmente muda a alteração de estilo. Vamos supor que você está fazendo um teste AB, alguma coisa assim com o seu cliente, você mudou o botão de azul para rosa. Você dá ali um style e tudo certo. Refactor é quando você faz refatoração de código, você muda alguma feature que já existe, mas não afeta o cliente final, só que você está mexendo no código que aquele cliente final pode acessar. Então isso é uma refatoração, você está mudando uma coisa no sistema para ficar melhor na parte de código, né? Mas que para o usuário final é transparente. Temos o perf também, que são alterações relacionadas à performance. Então tudo que for para performance você coloca o perf ali e comita. Teste é para criação ou alteração de testes. Então, quando você faz seu bloquinho de testes ali depois de criar sua feature, você sobe com o conventional commit test. E por último, o chore. O chore, eles são alterações que não refletem diretamente no usuário. Então, por exemplo, quando você vai dar atualização de pacote, quando você vai mexer em arquivos relacionados a CI, por exemplo, GitHub Actions, quando você vai mexer em arquivos de teste, você vai mexer alguma coisa no Jest Setup para você arrumar o seu teste, sei lá, alguma coisa que você fez. Isso é um chore, são alterações que não estão mexendo nas features, então também não é considerado bem um refactor, mas também não afeta o cliente final, não afeta ali a experiência do cliente no sistema, tá? Isso é um chore. E aí nós temos um exemplo aqui embaixo, ó. Você pode colocar o tipo, né, do commit que você quer, você pode colocar também o escopo, né, o contexto, o domínio. Então, no caso aqui, no exemplo que eu coloquei, eu fiz uma feature no domínio de posts. E aí depois, uns 2 pontos e uma mensagem. Coloquei aqui, uma mensagem rápida, fácil de entender. Então, seria creating hook to integrate with a post API. Então, criando o hook, né, customizado para integrar o API que vai retornar os posts para mim. É isso. Por request devem ser pequenas, então um commit desse descreve bem o que está acontecendo. E aqui embaixo tem outro, né, que é o teste, que a gente pode colocar aqui, add missing tests for post hook. Então, eu estou adicionando os testes que faltavam para o hook. E não necessariamente é obrigatório colocar o domínio aqui, tá? Vale aí o bom senso e vale ver se você realmente quer colocar ou não, para ficar mais específico, mas tranquilo. Então essa aqui é a lista de commits do projeto que eu mexo aqui, que eu lidero aqui no front-end da empresa que eu trabalho. E aqui nós temos um exemplo aqui, ó, dos commits que foi feito para esse merge aqui, né? E eu vou chegar nessa parte do merge. Mas aqui eu tenho, ó, fit, foi uma feature nova no escopo de incidentes. Eu coloquei aqui a descrição, que era para habilitar ali um recurso específico da página específica ali da empresa. E também eu coloquei aqui, ó, adicionar testes faltando. Então eu dividi em 2, né? Dividi na parte da feature, depois eu dividi em um outro commit para teste. E aí fica muito fácil de entender. Uma pessoa que bate o olho aqui, ela já sabe o que aconteceu dentro desse commit aqui. Beleza? Agora vamos começar a falar de pull request. A primeira coisa que você tem que fazer é criar um título bom também para sua pull request. Deixar organizado para uma pessoa que for revisar, saber o que ela tem que revisar e ela até ter uma noção de que é aquilo que ela tem que revisar. Às vezes, quando você está num time maior, você tem uma lista de pull requests gigantes. E nem sempre todas as pessoas vão revisar a sua pull request. Então fica muito mais fácil para alguém que é do seu time enxergar ali uma pull request específica se ela tiver uma boa descrição. Então se você tem um título padronizado, ajuda até no merge, que eu vou mostrar logo depois de te mostrar como que é o padrão aqui dos títulos. Então o padrão seria o ID da sua tarefa, aí eu coloquei aqui entre colchetes, porque eu gosto, mas você pode colocar o ID direto, enfim. E aí o tipo, o escopo e a descrição, beleza? O tipo, o escopo e a descrição é exatamente a mesma coisa que a gente faz nos commits, mas de uma maneira mais macro, tá? Um negócio mais geral para a pessoa bater o olho e entender ali. Então, exemplo, TL100, o Fit Posts e Creating Hook to Integrate Posts API. Coincidentemente, foi o mesmo commit que eu fiz, né? Mas, às vezes, pode não ser o mesmo commit que você fez dentro da sua branch,
Mas assim, coloca um título fácil da pessoa entender. E aí eu abri essa pull request aqui, que foi uma que eu fiz recentemente, e a que eu mostrei no exemplo anterior, que eu coloquei esse título aqui, ó. Eu coloquei o número da minha tarefa, e o tipo, o escopo e uma descrição. E ela tem o número 734. Quando você mergeia ela, que é o caso aqui, que ela tá merged, né? Você vê que ela fica assim dentro da lista de commits do seu projeto, tá vendo? Então aqui, ó, eu tenho exatamente tudo que foi feito num histórico bem grande. Eu sei de tudo que tá acontecendo aqui no sistema facilmente, porque eu fiz um squash and merge, né? Quando você tem um merge no Git, você tem 3 opções, que é um merge ali, criando um novo commit. Você tem o squash and merge, que ele esmaga, né, todos os commits e cria um novo ali com o nome da sua pull request, e você tem o rebase em commit, que faz uma outra coisa. Eu gosto muito de usar o squash and merge, porque o squash ele coloca todos os meus commits dentro de um commit só, e ele cria um novo aqui que é relacionado ao título da minha pull request. E ainda tem até o número. Então, se eu precisar voltar nisso para entender o que aconteceu, eu consigo. Vamos supor que eu quero voltar. Eu achei um problema na aplicação e eu quero voltar aqui no dia 22 de dezembro. Beleza, no dia 22 de dezembro eu sei que tem uma feature no Alert Details que foi para dar update no botão de detalhe do alerta. Aí eu abro aqui e vejo, beleza, teve tudo isso aqui, ó, de commit, ó. Beleza, já estou entendendo o que está acontecendo. Agora eu vou vir aqui, posso ver a pull request, ó. Ah, deixa eu ver o que foi alterado e tal. E aí você consegue ter mais noção do que você precisa arrumar, né? Tá tudo muito claro ali, muito explícito. Então organize aí o título. E eu quero vir logo para a segunda parte, que é o conteúdo. Então o passo 4 aqui para você ter uma boa organização no seu Git é fazer uma descrição boa na pull request. Não adianta nada você colocar títulos bons, fazer tudo bom, chegar na pull request onde você tem que ter o contexto maior do que está acontecendo, você coloca um texto qualquer ali, uma frasezinha, não dá contexto nenhum para ninguém e a pessoa fica perdida. Lembra que tudo isso aqui dentro do Git pode ser utilizado como documentação. É muito interessante isso. Então, beleza. Aqui fazer uma boa descrição. Eu uso aqui esse template aqui, eu criei ele e fui adaptando conforme foi passando os meses aí do ano passado, do ano retrasado, e eu cheguei nessa versão, onde você tem o tipo de mudança, se é um bug fix, se é uma nova feature, se é um chore, se é um release. Aqui tá um pouco mais enxuto, né? É mais certeiro ali o que tá rolando. Você tem a descrição, você tem screenshots, no caso do front-end, que é sempre bom você colocar um screenshot, um GIF do que você fez. Você tem as tasks relacionadas, que pode ser uma ou mais, ou então NA, caso não tenha task, né, que é not allowed. E você tem um checklist aqui, ó. Esse checklist aqui é super importante. Então, minhas alterações têm menos de 400 linhas, ou equivalente a 400 linhas. Interessante você ter poucas linhas da pull request, fazer pull request com muitos arquivos, muitas alterações. Meu, ninguém merece, sabe? Ficar horas revisando um código de outra pessoa, porque a pessoa não conseguiu reduzir o escopo ali para entregar, entendeu? Então, vamos tentar priorizar pull requests pequenas, tá? Isso faz a roda se mexer mais rápido, isso faz as tarefas saírem mais rápido. Quanto menos linha você tiver, obviamente entregando valor, né? Entregando uma coisa de valor, mas se você tendo menos linhas, mais fácil de uma pessoa revisar, mais fácil de você entregar uma tarefa e ir para a próxima e, consequentemente, finalizar a sua feature. Eu coloquei aqui também outro ponto eu fiz um self-review, né? Que eu fiz uma revisão no meu próprio código. Os testes existentes e o linter existente passou com as minhas alterações, então não quebrou teste, não quebrou lint. Eu comentei meu código em partes difíceis de entender, se aplicável. Então, às vezes, você faz um código ali que, às vezes, é um pouco difícil de entender. Não que seja errado, não que seja um código ruim. Mas, às vezes, a lógica está um pouco complexa. Então, é interessante você colocar alguns comentários. E aí, você coloca aqui. Eu comentei em áreas difíceis de entender. E, por último, eu criei testes para minha fix ou para minha feature, se aplicável. Então, se você criou uma feature ou fez um fix e necessita de testes, porque tem features que não precisam necessariamente ter teste, mas que você trabalhou necessita de teste, você marca aqui que você fez o teste, entendeu? E aqui você tem dependências. Essa pull request tem dependência de outras. Vamos supor que você está trabalhando com back-end. Às vezes, a sua feature não pode subir do front-end antes do back-end estar pronto em produção, porque senão vai quebrar. Então, você coloca aqui, ó, tem um link para uma dependência naquela pull request lá do back-end. Aí a pessoa fala, beleza, opa, deixa eu dar uma olhada no back-end, ver se está tudo certo, deixa eu mudar minha branch, organizar todas as branches certinho para ver se está funcionando. Isso ajuda bastante os outros desenvolvedores a fazer a organização melhor da tarefa. Caso não tenha, é só colocar um NA e tá tudo certo. E aí, pegando um exemplo aqui, você vê, ó, eu fiz uma nova feature, coloquei aqui uma descrição rápida do que ela é, porque essa feature é bem pequena, não tem muita coisa para colocar. Coloquei aqui um screenshot do que mudou na tela, né? A pessoa que já tá trabalhando sabe o que mudou. Coloquei as tasks do Jira, fiz o meu checklist, nesse caso aqui eu não precisei comentar, porque não teve nada difícil. Tá muito bem claro o código. E aqui eu coloquei que não tem nenhuma dependência, porque realmente não tinha. Aí eu vou pegar uma mais antiga aqui, ó. Essa aqui foi uma época que a gente colocou um sistema de login aqui. Um login temporário. Então eu coloquei aqui, ó. BR79, login temporário, tudo mais. Nem tinha o release na época aqui. E aí eu coloquei uma descrição um pouco maior. Por quê? Porque isso aqui é uma coisa que precisava de mais detalhe mesmo. Eu precisava entregar todo o contexto do que estava acontecendo, porque senão a pessoa vê isso aqui, ela não ia entender. Então eu tive que colocar aqui
bastante texto mesmo. Eu sei que às vezes é cansativo, mas assim, o cara que é sênior, o cara que quer ser sênior, ele precisa passar por essas coisas, ele precisa ter o time dele organizado. Principalmente se um júnior for mexer no código, ele tem que ler e entender. Então, programação não é só código, tá? Isso aqui faz parte do trabalho, Então aqui eu coloquei um texto bem maior explicando ó, o que aconteceu, por que eu coloquei isso, por que eu estou usando tal coisa, eu coloquei notas técnicas, como que dá para utilizar aqui eles dentro do Jest e tudo mais. Depois eu coloquei até o flow, um fluxo comum, coloquei um GIF, um fluxo que não tem o path feliz, né, o caminho feliz. Depois eu coloquei as tasks e tudo mais, tudo que era necessário. E aí fazendo isso você ajuda bastante a pessoa a entender, né, o contexto e criar documentação para o sistema, tá? Agora uma outra coisa que eu quero falar aqui. Eu organizo meus projetos da seguinte maneira. Aqui nós temos uma pull request. E aí, essa pull request é uma branch que vai para a branch main, que é a branch principal. Mas a branch main não é a branch que é de produção, nesse caso aqui. E eu vou mostrar como que é o meu fluxo de subir para produção. Então, beleza, aqui é uma revisão, vamos supor que eu revi tudo isso, tá tudo certo, eu fui lá e, pam, dei o squash and merge. A partir do momento que eu dei um squash and merge, essa branch, ela vai para main, certo? Ela vai para a branch principal. Quando ela vai para a branch principal, eu venho aqui e crio uma nova pull request. Essa nova pull request, eu vou colocar a minha base como production, que é a branch de produção. Então, a minha branch de produção é a production. Ela sempre está equalizada com a main, ou então, se tem recursos novos na main, ela está sempre um release atrás, tá? Ela nunca está 2 releases atrás, por exemplo. Todo release vai para produção. E a main ela é atrelada ao ambiente de staging. Nós temos 3 ambientes, que é o desenvolvimento, staging e produção. Então isso ajuda bastante o pessoal de produto a organizar também as features e entender como é que está funcionando. Então depois vamos supor que aqui eu coloquei. Aqui eu não tenho nada com o que comparar, mas eu vou usar um exemplo que foi de ontem. Aqui eu coloquei uma release. E agora vamos para um ponto extra, aqui que não está no artigo, que é como criar suas releases. Eu basicamente gosto de seguir uma coisa bem parecida, mas colocando a data. Então, coloco ano, mês e dia, -1. Esse -1 é porque foi a primeira release do dia. Pode ter dias que tem 2, 3, 4, 5 releases, tá bom? E eu coloquei aqui, release, e aqui eu coloquei um mega resumo do que tá indo. Então, foi um primeiro passo de alguma coisa, mais uma outra coisa. E aqui na descrição, eu marquei aquele negócio de release. E aí eu apaguei tudo o que tinha de baixo no template e coloquei na descrição apenas as pull requests que vão para esse release. Então, todas essas pull requests aqui vão fazer parte desse release aqui, do dia 19/1 de 2023. Depois que tudo dá certo, depois que tudo já veio para cá, a gente vai fazer release, já testamos tudo em staging, tá tudo funcionando, nada quebrou, o CI tá rodando, tudo verdinho, a gente vai lá e merger essa release, que no caso aqui já está mergeado. A gente vai lá e merger ela. Automaticamente ela já vai para produção. E se você quer saber como que faz isso de jogar uma branch mergeada para algum ambiente específico, no caso aqui está indo para Vercel, deixa nos comentários que eu posso fazer um vídeo ensinando você a criar GitHub Actions, que é muito útil, muito legal. E você tem aí de graça 2.000 minutos para utilizar no GitHub. Muito útil para os seus projetos. Mas enfim, voltando para cá, depois que essa branch for mergeada, ela vai automaticamente para produção. Então todo aquele código vai para produção. E aí automaticamente também o GitHub já vai mostrar para a gente aqui no nosso commit. Olha que interessante. Entre essa release aqui e essa aqui, do dia 18, eu tenho tudo isso aqui, ó. Todas essas coisas aqui foram as minhas pull requests e o meu código que está nessa release. E aí, entre a release do dia 18 com a do dia 16, eu tenho esse commit aqui, ó, essa pull request aqui, ó. E assim por diante. Então, eu sei que no dia 19 eu subi tudo isso. Eu sei que no dia 18 eu subi isso, no dia 16 eu subi isso. E assim por diante. No dia 10 eu subi isso aqui. E por aí vai. Então isso é muito útil para a organização também. Você percebe que eu tenho todo o controle do projeto? E eu tenho tanto controle que eu até consegui fazer uma coisa interessante, que eu vou mostrar já já para você. E aí depois da gente mergear essa branch, a gente não vai deixar simplesmente só os commits ali. A gente vem aqui, ó, no Releases e cria um pacotinho novo. No caso, o pacotinho, eu venho aqui no Draft New Release, faço a tag igualzinho a tag do dia que eu fiz a release. No caso ali seria no dia 19, né? -1. Aqui vai dar duplicado, tá? Porque já existe. Mas vamos supor que eu vou fazer uma release nova aqui. .1, .20, -1. E eu coloco o título igualzinho da pull request, tá? Vamos supor que eu tenho aqui, ó, a mesma coisa. Vamos supor aqui, ó, 2023, 01, 20-1. Eu tenho aqui, ó, release XPTO. Aí eu coloco aqui meu resumaço aqui. Eu coloco o target na main, que é a minha branch principal, e venho aqui e clico em Generate Release Notes. Ele vai gerar para mim todas as notas dos meus commits atrelados a esse release. E eu faço um pacotinho e uma tag. E aí, quando eu dou aqui um Publish Release, ele vai criar um novo desse para mim. Eu não vou fazer o Publish Release aqui, porque não tá na hora de fazer ainda. Mas aqui ele criou no dia 19. E aqui eu tenho tudo que foi alterado. Certo? E eu tenho um pacotinho. Se um dia eu precisar voltar, se um dia eu precisar saber alguma coisa, eu só venho aqui e pego esse pacote e jogo em qualquer lugar que eu quiser. Não preciso ir até commit. Eu posso simplesmente criar a tag do dia tal. Eu sei que no dia tal coisa estava funcionando. Mas também eu tenho um segundo recurso, que se eu não lembrar que dia que é, eu posso ir pelo git reset lá e ir até o commit que eu quero, entendeu?
Então eu tenho várias maneiras de dar rollback em alguma coisa caso eu precise. E fazendo isso, eu tenho todo o controle sobre a minha aplicação. E você vê que eu comecei isso aqui desde sempre. Ó. Eu tenho aqui, ó, você tem 14 páginas de release. A primeira release que eu fiz aqui no sistema foi uma bem grande, foi no dia 14/2/2022. Então, se eu quiser entender o que estava acontecendo, ó, no dia 14, na release do dia 14, ó, eu tenho aqui, ó, usando o NX, setando a paleta de cores, adicionando sistema, suporte para tema Dark Light, contexto de tema, aqui, ó, Navigator X, que é um componente, ambiente de produção, login. Eu tenho tudo, eu sei tudo o que aconteceu desde o começo do sistema, tá tudo muito claro aqui. Se você vamos ver qualquer dia aleatório aqui, ó. Vamos na página 10 aqui, ó. No dia, vamos ver aqui, ó. Dia 30/5/2022. Beleza, o que aconteceu? Teve chore, a gente aumentou a cobertura de testes, a gente deu update nos pacotes, a gente criou aqui, ó, uma página de conectores, a gente fez aqui, ó, new ícone, a gente colocou um ícone novo. Enfim, eu tenho todo o controle, eu sei qualquer coisa do que aconteceu em qualquer dia. E o mais interessante é que quando eu precisei buscar uma coisa, eu simplesmente digitei aqui, ó, GraphQL, que a gente trocou um pouco algumas coisas aqui dentro. E eu precisava achar um outro código que eu tinha feito antes. Eu coloquei aqui GraphQL. Eu fui procurando tal, achei no dia 19, sei lá, até que eu achei o código que eu precisava. Um código que não tem mais hoje em dia no nosso projeto, mas eu consegui encontrar facilmente, não levei nem 5 minutos para achar esse código, porque tá tudo extremamente organizado. E para você criar template e tudo mais, é simplesmente muito simples. Eu vou deixar o link do artigo, lá tem uma descrição de como você pode criar o seu template automatizado para pull request, tem algumas dicas bônus também de criar labels, colocar sign, sempre colocar pessoas para revisar, enfim, tem algumas outras dicas ali que vão te ajudar também. Eu vou deixar o link desse artigo aqui na descrição. Então lembra, é muito importante que você organize o seu projeto, não importa se você já tá no meio de um projeto e não tem histórico do dia de hoje para trás. Começa agora, porque daqui um mês, daqui 2 meses, você vai ter o histórico do dia de hoje, entendeu? Você vai conseguir encontrar qualquer problema que você precise a partir do dia de hoje, porque organização no médio prazo, no longo prazo, com certeza vai te ajudar muito. Se você não tem organização, não faz commits direito, não utiliza assim uma forma boa, uns padrões e tudo mais, isso pode realmente gerar dor de cabeça para você no futuro. E vai na minha, não é legal ficar gastando tempo de uma coisa que você sabe que você fez, só que você não consegue encontrar simplesmente porque você não tem organização, porque você não tem descrições, porque você não tem padrão. Utilize o Git como documentação, utilize os recursos do GitHub como documentação e você vai ver que o caminho aí vai ser muito mais feliz para você conseguir encontrar problemas e resolver problemas, copiar código anterior que não existe mais e, enfim, as possibilidades são infinitas. E me conta aí um pouco de você. Você usa o Git? Você já tem alguma organização? Você tem algum padrão de código que você usa? Não tem? Me fala aí nos comentários o que você faz no seu dia a dia para organizar os seus projetos. E não esquece, deixa aqui sua inscrição, deixa o seu like, isso ajuda bastante o canal e também, assim, continua me motivando a trazer conteúdos para você, para o seu crescimento. Isso é muito legal porque a gente continua aí crescendo a comunidade de programação cada vez mais. O link do Tom Lehrer está na descrição. Não deixa de se inscrever lá, coloca o seu e-mail, é facinho, rapidão você consegue fazer parte aí desse projeto open source que vai sair em breve, beleza? E eu vou aproveitar e deixar um vídeo aqui pra você sobre o Git, sobre comandos do Git, os 10 comandos principais que eu falei no meio do vídeo que eu fiz. Aproveita, dá uma assistida nele, trabalha um pouco aí os comandos pra você ver o que você acha e, meu, vai em frente, continua estudando Git, continua estudando programação, organiza seus projetos que vai dar tudo certo, beleza? Te vejo numa próxima oportunidade, seja aqui ou seja nas minhas redes sociais. Valeu, falou e até mais!